Fala, meus queridos! Bora para mais um assunto? Bom, o assunto de hoje é interessante para todo mundo, né? Porque tem rolado alguns comentários, mas está falando de investimento, eu não invisto, não é um canal sobre administração das empresas e vice-versa, e fala de geopolítica. Então, vamos lá, um assunto que é extremamente interessante, tanto para aquele que investe, pois vai saber o reflexo dessa alteração que a Receita vai ter, vai saber o quanto vai impactar para quem tem um negócio, tem uma empresa ou pretende empreender, ou até mesmo para quem tem um pequeno negócio, é autônomo. E acredite em mim, essa reforma vai afetar você que é pequeno também. Primeiro eu vou tomar minha água, né? Mas tá tomando água no meio do vídeo? Tô, né? O canal é meu, eu quero tomar uma água. Bom, bora pro próximo vídeo. Bora pro assunto, né? O que acontece? Não é que foi criado novos impostos, não é que agora o aumento da reforma tributária vai afetar a arrecadação de impostos no tema que nós vamos conversar hoje. Na verdade, se trata sobre uma reforma no sistema da Receita Federal. Então, é isso que vai acontecer. Essa mudança no sistema da Receita Federal, ela não é aumento de impostos. Então, isso é extremamente importante deixar claro, porque eu vi algumas pessoas falando na internet querendo dizer que os impostos aumentaram, ou algumas que inclusive até falaram que os impostos aumentaram, mas não se trata de aumento de impostos. Na realidade, o que está acontecendo? A Receita Federal vem investindo pesado não só em reforma dos seus sistemas para o aumento da arrecadação de impostos, quanto também investindo bastante em inteligência artificial. Eu já inclusive gravei um vídeo aqui falando a importância do investimento em inteligência artificial, a importância de aplicar no seu dia a dia isso e o quanto ele melhora. Fiz inclusive um vídeo falando sobre esses pontos que a IA pode melhorar o seu dia a dia. Mas basicamente será um sistema integrado também com IA, sem dúvida alguma, que vai processar, a previsão é de 70 bilhões de documentos por ano. É muita coisa, 70 bilhões de documentos. Para você ter uma dimensão disso, é basicamente 150 vezes maior do que o sistema do Pix. Então, para você entender como o negócio é mais embaixo. Então, pega um Pix, por exemplo, da vida, quanto será que o Pix não processa de dados, né? E esse sistema vai ser 150 vezes maior. Então, bora parar de enrolação e falar do que se trata esse sistema de forma prática. É um sistema que ele integra todas as notas fiscais. Então, nesse sistema fica unificado a emissão da nota fiscal com a arrecadação do imposto. Então, basicamente, quando você emitir a nota, já é recolhido o imposto. Pelo menos é a previsão e é uma das funcionalidades que a Receita Federal quer aplicar. Mas esse sistema, ele consegue integrar o seu valor, por exemplo, o cara que ele vendeu 100 mil, o ticket médio dele é X, esse próprio sistema faz esse cálculo e entende quanto foi faturado e quando foi declarado. Então, para aquela pessoa que basicamente paga certo imposto, já faz o recolhimento certinho, na verdade, fica muito mais prático. Essa é a realidade. Você tem... Porque, você pega empresa, tem empresa que tem um departamento fiscal inteiro só para se tratar disso. Aliás, as grandes empresas, quando você chega em um certo patamar de faturamento, de vendas, você é praticamente obrigado
a conseguir, a ter que fazer um departamento fiscal, ou pelo menos ter um setor ali que cuide disso, justamente porque é muito complexo. Então, o Brasil, por exemplo, ele é um cabaré de tributo, essa que é a verdade. O Brasil tem milhares e milhares de tributos, milhares e milhares de impostos. Então, eu não estou brincando, muito provavelmente você sonega ou deixa de recolher algum imposto, principalmente se você é empresário. E isso é praticamente certo, muito provavelmente, porque são milhares e milhares de impostos. É praticamente impossível você saber de todos eles se você não tiver um departamento completo e estruturado para cuidar disso. Então, o sistema ele vem para facilitar aquele que já paga e vem para pegar no pulo, se bem dizer assim, aquele que não está pagando os seus impostos em dia. Então não tem mais aquela famosa pergunta, né? Você quer o serviço com NF, quer sem NF? Pelo menos é uma coisa muito comum. Você vai comprar um serviço de uma empresa, você vai comprar um produto de alguma empresa e essa empresa fala para você, pô, você quer com nota fiscal ou você quer sem nota fiscal? E aí com nota fiscal fica o valor X e sem nota fiscal, sem a declaração, fica o valor Y. Na maioria não, né? 99,99% dos casos, sem a nota fiscal, fica mais barato, justamente porque não tem a declaração e não tem o recolhimento dos impostos. Pô, você pega muitas pessoas, você pega o cara do Lava Rápido, você pega o cara do táxi, você pega o cara, vamos lá, quem mais? A mulher que faz a sobrancelha, a mulher que faz os cílios, né? Ele bobear nem sabe, você vai mandar o Pix e tá o nome da pessoa, nem MEI tem. E isso é praticamente uma realidade do brasileiro. Então, essa reforma no sistema da Receita Federal, eu vi muita gente, inclusive de baixa renda, comemorando, falando, pô, agora as grandes empresas vão fugir disso, agora o rico também vai ter que pagar imposto. E isso é uma baita de uma mentira. Por que é uma mentira? Eu vou te explicar. O rico não é que ele não paga imposto porque ele não declara. Não é que ele não paga imposto porque ele só sonega os impostos. Na maioria dos casos, o rico, ele só tem um time que seja capacitado de fazer ele se esquivar dos impostos de forma legal. Então não se trata de sonegação, não se trata de não pagar os impostos, mas os bons contadores, os bons advogados, eles conseguem fazer manobras em que você consegue, pô, não, ao invés de eu declarar um serviço X, eu vou declarar um serviço Y, de forma 100% legal. E aí, ao invés de eu pagar 15% de imposto, eu vou pagar 10% de imposto. É uma coisa muito comum, né? Não é que não tenha sonegação, não é que não tenha declaração, não é que tenha o ocultamento de patrimônio, obviamente existe, mas na maioria dos casos, principalmente empresas que movimentam muito mais dinheiro e são muito mais fiscalizadas. Então, normalmente em empresas, o rico, o proprietário da empresa pode fazer um pouco mais de manobra ali na pessoa física, mas na pessoa jurídica é muito mais difícil isso ser feito. Normalmente as grandes empresas, elas são mais fiscalizadas. Então, na prática, para as grandes empresas, fica mais prático. Para a empresa de médio porte também, fica mais prático, porque essa empresa, ela normalmente já não está correndo do imposto. Ela consegue brechas na lei, ela consegue mudanças no nome da prestação de serviço ou na estrutura que faça ela pagar menos impostos de forma legal, entendeu? Então essas empresas vai praticamente facilitar a declaração do imposto. Deixa eu tomar mais um pouco mais de água, já estamos em 10 minutos de vídeo. Então o que acontece? Isso na prática, ele vai prejudicar o pequeno empresário, o profissional autônomo,
O cara que nem tem MEI, que ele presta serviço, quem que presta serviço? Ah, o Joãozinho. Ah, mas qual que é a empresa? Joãozinho, entendeu? Então, essa pessoa que está acostumada a sonegar o imposto, ela vai ser muito prejudicada, porque esse sistema, ele consegue até mesmo policiar as pequenas movimentações, os pequenos negócios, que é uma coisa que, pô, se você tem um negócio, você muito provavelmente já ouviu até de algum contador ou de alguém, ah, não, pô, até 50 mil, até 100 mil, a Receita nem se preocupa com você. Ah, não, isso aí pode ficar tranquilo, não precisa declarar não, que não dá BO. Por que não dá BO? Porque é tanta movimentação que a Receita precisa ir nas prioridades. E quais são as prioridades? As grandes empresas, que movimentam mais dinheiro, vendem mais, trazem mais arrecadação. Então, por isso que acontece isso. Porém, agora, com esse sistema muito mais estruturado, um sistema mais eficiente, um sistema que processa muito mais dados do que o antigo sistema, vai prejudicar a população de baixa renda. Então, o que acontece? Primeiro, dica de amigo, avalia o seu negócio. É extremamente normal. Eu tenho vários amigos mesmo, que não fazem declaração correta, sonegam uma boa parte, muitas vezes porque nem sabe, a maioria das vezes, na realidade, não está preocupada com isso, e isso é muito prejudicial. Avalie o quanto o seu negócio faz sentido, porque, por incrível que pareça, muitas, escuta, não são poucas, são muitas empresas não fazem sentido, não são lucrativas, não são bons negócios no longo prazo, arrecadando todos os impostos de forma correta. Como eu posso dizer, é uma informação que dói, é uma informação que é triste, infelizmente, porque muito provavelmente nós vejamos muitos negócios quebrarem, e é inclusive o que eu acredito. Eu acho que de agora, da aplicação desse sistema até 2035, por exemplo, porque na prática mesmo, esse sistema ele vai ser 100% aplicável lá para 2030, 2029, 2030, que aí a IA está muito mais para frente, o sistema foi corrigido e lapidado, e aí praticamente fica impossível sonegar. Eu realmente acredito nesse cenário, porque a arrecadação é feita de forma automática, é quase que a taxa de transferência, não tem opção, ela já vai embutida, entende? Então, na prática, você precisa avaliar o seu negócio e entender, mesmo que você não vá fazer agora, pelo menos entenda o quanto impacta o seu negócio você fazer a arrecadação de forma correta. Você ainda tem um negócio? É a pergunta que você deve fazer. Se eu declarar tudo certinho, se eu emitir todas as notas, se eu pagar todos os impostos, pô, bate um papo com um contador que entenda do seu ramo. Meu negócio ainda é viável? Porque um negócio, ele faz sentido quando ele é um negócio de longo prazo. As empresas não são feitas para fechar. Na realidade, uma empresa ela deve ser criada para durar para sempre. E conforme o tempo passa, ela vai se adaptando, vai vendo as novas demandas e automaticamente vai apresentando novas soluções. Mas na realidade uma empresa não é criada para fechar, nem feita, pelo menos uma empresa, uma companhia, né? Existem as empresas que são feitas com aquele propósito específico, mas uma empresa de forma geral, ela não é feita para acabar. Então, você deveria avaliar o seu negócio e pensar se você está se estruturando em uma empresa, está dando o seu sangue em uma empresa, está se dedicando em uma empresa, que daqui 15 anos, com esse sistema fluindo 100%, você ainda tem um negócio e não vai ficar a pé daqui 15 anos. A pé, eu digo assim, sem a empresa. E vai por mim, não vai nessa de, não, daqui 15 anos eu me preocupo, daqui 10 anos eu me preocupo, daqui 5 anos eu me preocupo, porque o tempo passa. Esse é o problema do brasileiro, ele não lembra, ele esquece do fato de que
o tempo passa. E aí, daqui 5 anos, muito provavelmente você não vai ter pensado e você não vai ter se preparado. E aí, você perde o seu negócio. Então, por um outro lado, eu vou dizer uma coisa que eu fiquei... Essa câmera, ela... Bom, enfim. Por um outro lado, eu tirei uma visão em relação a essa situação que talvez seja muito positiva. Que talvez, se Deus abençoar a pequena cabeça do brasileiro, infelizmente, muito provavelmente, caso o brasileiro coloque a mão na consciência, aumente o apoio popular, a pauta de o Brasil tem muito imposto. Por quê? Normalmente quem briga com esse tema? Quem paga muito imposto, né? Então as grandes empresas, os grandes empresários, as pessoas que movimentam muito dinheiro, as pessoas mais prósperas, elas tendem a questionar essa quantidade de imposto, achar essa carga tributária muito grande, e é minoria, porque é a minoria que paga os impostos, infelizmente, mas é uma realidade. Porém, agora com a grande massa tendo que pagar os impostos, vendo que esse imposto ele afeta o dia a dia do brasileiro, e talvez o brasileiro popular, quando veja que aquilo que ele perde com o imposto poderia custar uma educação de um filho, poderia custar uma viagem, poderia custar uma reforma na própria casa, entender, ele vê o quanto ele paga e vê o quanto o governo atual oferece de volta em relação àquele investimento que ele faz no governo, talvez aumente o apoio popular com a diminuição dos impostos, que hoje não tem, infelizmente, uma massa tão grande, um apoio popular tão grande para essa revisão e para essa diminuição dos impostos. E, por outro lado, também ajuda na bitributação, que é um problema muito grande. Então, pô, eu comprei um copo, eu personalizei ele, eu fiz isso numa grande massa, eu vou pagar o imposto de produção do copo, vou pagar o imposto de personalização, eu vou pagar vários impostos que já foram, por exemplo, cobrados do cara que fabricou o copo. Entende? Então, essa arrecadação específica e essa liberação do imposto quando já foi cobrado sobre aquele produto também vai ajudar muitos negócios. Nem tudo só tem lado ruim. Vamos se pensar dessa forma. Então, se você tem outra análise dessa situação, você tem outras visões, tem pontos a agregar e coisas que talvez não tenham sido faladas nesse vídeo, deixa aqui nos seus comentários desse vídeo, porque é extremamente importante nós conversarmos e engajarmos. Tem muito player de elite nesse canal e eu adoro interagir com vocês. Deixa o like se o vídeo fez sentido para você e se inscreva no canal se o vídeo fez sentido para você também, para ficar por dentro dos próximos vídeos, tá bom? Um abraço!